Questão número 3. Um túnel viário de uma única via possui, ou seja, não são duas mãos, só passa em um sentido, possui a entrada na forma de triângulo equilátero. Ó, nosso amigo triângulo equilátero novamente, que a gente acabou de ver na questão anterior, de lado 6 metros. Tá? Então eu vou ter um triângulo equilátero. Lembra que eu falei que os lados são todos iguais? E aqui os lados medem 6, tá? Vou colocar metros agora para não ficar poluído ali, mas está aqui. Metros. Podia ficar mais redondinho, né, Bolinha? Obrigado. O motorista de um caminhão com 3 metros de largura deve decidir se passa por esse túnel ou se toma um caminho mais longo. Ele tem um caminhão que tem 3 metros de largura. Para decidir, o motorista calcula a altura que esse caminhão deveria ter para tangenciar a entrada do túnel e passar raspando. Considere o caminhão como um paralelepípedo reto. Aqui entra um pouquinho de geometria espacial, mas achei que era tão pouco que não valia a pena colocar no capítulo de geometria espacial. Ele quer saber essa altura em metros, né? Cadê? A altura, ele quer saber qual a altura que ele deveria ter. Ele quer saber qual é a altura essa que o caminhão pode ter para passar. Lembrando que um paralelepípedo, eu nem vou colocar o nome aqui, porque o assunto é geometria plana, mas ó, você pode pensar num caminhão que é como se fosse um paralelepípedo deitado, e eu estou pensando que o caminhão não tem a parte da frente e a de trás separadas. Ele é todo um paralelepípedo. Ele pediu para eu considerar o caminhão como um paralelepípedo reto. Paralelepípedo reto significa que ele não é torto, que nem uma torre inclinada, né? Ele é retinho. Então, ó, você faz um retângulo, de dentro dele, do meio, você começa um retângulo o mais parecido possível com o primeiro, conecta os lados, propõe. Isso aqui eu ensino nas aulas de geometria espacial, como desenhar essas figuras, aí, ó. Tá aí. Eu podia ter feito ele mais curtinho, ficou meio largo aqui, mas essa é a ideia do caminhão. Eu podia ter feito ele menor. Agora não vou mexer nesse desenho, não. Esse é o paralelepípedo. Cá vai. Pípedo, tá? O importante é que quando eu olho ele de frente, ele é um retângulo, em pé ou deitado, enfim, pode ser até um quadrado. O quadrado é um tipo especial de retângulo. Então, eu vou colocar o caminhão tentando passar aqui, ó. Será que eu não vou colocar os pneus dele embaixo? Ele é todo como se fosse um blocão. Ele pediu para considerar como se fosse um blocão. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Tangenciando, ó, raspando nas beiradas da entrada do túnel. Meu túnel não ficou perfeito, senão esse ladinho você ia perceber que tinha que ficar exatamente igual a esse. Não ficou, mas teria que ficar, tá certo? É que meu triângulo, para ver que esse lado ficou um pouquinho mais deitado que esse. Ele tem que ser simétrico. Mas, perdoem aí o desenho impreciso. É difícil fazer, mesmo com as retinhas aqui, fazer ele perfeitinho. Se bem que eu tenho uma figura aqui que faz. Não vou saber mexer agora. Que eu não treinei antes. Mas tá bom. Acho que dá para entender que isso aqui é um triângulo retângulo e esse comprimento tem que ser igual a esse. Como eu sei que tudo é 6, pensa comigo agora, presta atenção. Tudo é 6 metros. Aproveitar aí. E eu sei que a largura do caminhão ele deu que é 3 metros. E aqui tem que ser igual a esse. Então eu posso escrever que 3 metros mais 2 Lzinhos tem que dar 6 metros. Aqui não precisa escrever 1 metro. Passo para lá o 3, subtraindo o 6, fica 6 menos 3 que dá 3. E o Lzinho dá 3 sobre 2. Vou deixar 3 sobre 2, até porque às vezes, olho no peixe, como eu sempre digo, olho no peixe, olho no gato. Será que aqui eu escrevo com 1,5 ou deixo 3 sobre 2? Eu olho para as alternativas, estão em forma de fração, não tem nada com vírgula, deixa 3 sobre 2. Metros, né? Só que isso aqui é o Lzinho. O que eu quero é a altura, que seria esse pedaço aqui, ó. Chamar de Hzinho. Como que eu faço? Eu ensinei na questão anterior que num triângulo equilátero eu tenho os 3 ângulos internos de 60. E como isso aqui é a altura do caminhão, isso aqui é 90 graus. Trigonometria do triângulo pitagórico. Isso mesmo, vamos lembrar? Do triângulo pitagórico não, triângulo retângulo, perdão. Trigonometria do ó, mais um assunto, hein? Do triângulo retângulo. Como que funciona, professor? É simples, ó. Você vai usar tanto, você vai memorizar rapidinho, depois treinar com uma certa quantidade de questões. Vamos chamar esse aqui de cateto. Vamos chamar esse aqui de cateto. E vamos chamar esse aqui de hipotenusa. Beleza? Agora eu vou escolher um ângulo interno sem ser o de 90.
Pode ser esse ou esse. Vou escolher esse aqui e chamá-lo de alfa. Como eu escolhi esse, depois que eu escolho qual é o ângulo, esse cateto aqui ganha uma promoção. Ele passa a chamar cateto oposto, porque ele é oposto ao ângulo que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido esse, o oposto seria esse aqui, ó. O oposto é o que está de frente, lá do outro lado da sala, entendeu? Como se aqui fosse uma sala triangular. E esse cateto aqui vai ser promovido a cateto adjacente, porque ele está ao lado do ângulo. Se eu tivesse escolhido esse aqui, o adjacente seria esse. Tá vendo que muda o nome oposto adjacente dependendo do ângulo interno que você escolheu, o ângulo agudo, né, que é o ângulo de menor que 90. E aí servem as seguintes equações. O seno desse ângulo alfa vai ser determinado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa será o cateto adjacente pela hipotenusa. E agora presta atenção que é o que eu vou usar aqui, o mais importante, é a tangente de alfa, que é o seno sobre o cosseno, que você vai acabar, se fizer essa divisão aqui, encontrando que vai dar o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá aí, acabou. Trigonometria do triângulo retângulo. Vamos usar aqui? Observe que eu vou mexer com esse triângulo retângulo daqui. Podia ter usado desse lado, eles não parecem iguais, mas era para ser, que meu triângulo está torto. Como eu quero o cateto oposto ao 60, e eu tenho já o valor de Lzinho, que é o cateto adjacente, sabe que a hipotenusa aqui eu desconheço, eu vou usar a equação da tangente. Vou fazer tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é Hzinho, pelo cateto adjacente, que é o Lzinho. Lembrando aqui da tabelinha, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, isso aqui você tem que saber de cor. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Tem várias musiquinhas, não sei se aprendeu outra com o seu professor, fique à vontade de usar a sua. As colunas são os ângulos que mais aparecem, 30, 45 e 60. As linhas são o seno e o cosseno, deixa eu separar aqui para não... Seno vai ficar muito bizarro, seno e o cosseno. E para tangente, eu divido o seno pelo cosseno. Se você fizer meio dividido por raiz de 3 sobre 2, faz aí com calma no seu papel, eu te garanto que você vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Se você fizer raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, como os dois valores são os mesmos, você vai encontrar 1. Se você fizer raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, você vai encontrar raiz de 3. Essa tabelinha aqui você tem que dominá-la, tem que sabê-la de cor mesmo. Vira e mexe aparece, tá? Aí você quer a tangente de 60. Você vê onde os dois caminhos se cruzam. Raiz de 3. Pronto. Vamos aplicar? Substitui. Tangente de 60, raiz de 3. H é o que eu quero. O L é 3 sobre 2. Que tá aqui, ó. Pega o L, que é 3 sobre 2, e passa multiplicando. Podia ter passado multiplicando antes. Ficaria H igual a tangente de 60 vezes L, depois substitui, vai dar na mesma, tá? Depois você testa. 3 sobre 2 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3 sobre 2 metros, né? Que é a unidade de medida que estamos usando. Gabarito é de elefante. Perfeito?